Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre área de preservação permanente. A área de preservação permanente é um tipo de espaço territorial especialmente protegido. A gente já falou um pouco sobre alguns espaços territoriais especialmente protegidos antes, quando nós falamos de reservas legais e de unidades de conservação da natureza. Então, a área de preservação permanente é mais um tipo de espaço territorial especialmente protegido. É um tipo de área, então, que está disciplinada pela Lei 2.651 de 2012, que é conhecida como Novo Código Florestal. Bom, o que é uma área de preservação permanente? É uma área, como o próprio nome diz, né, de preservação permanente. Ela é protegida de forma permanente. Essa área ela vai ser protegida tanto numa área urbana quanto numa área rural. E ela é protegida em razão de algumas características ambientais importantes que ela apresenta. Então, a gente tem áreas de preservação permanente, por exemplo, para proteção de matas ciliares, para proteção de encostas, topos de morro. É importante a gente saber que numa área de preservação permanente, a regra é que não se pode ter nenhum tipo de intervenção. A princípio, não se pode fazer nenhuma retirada de vegetação ou nenhuma construção, enfim, a princípio nada pode se fazer numa área de preservação permanente. E existem algumas exceções que eu vou falar daqui a pouco. Então, a área de preservação permanente, ela é classificada em dois tipos no Código Florestal. Existe a área de preservação permanente, que é chamada de APP, por força de lei, e a área de preservação permanente, que é assim chamada por ato do chefe do Poder Executivo. A APP por força de lei, ela está prevista lá no artigo 6º da Lei 2.651 de 2012. Vou falar um pouco dela primeiro. As áreas de preservação permanente são para proteger, algumas delas são para proteger as matas ciliares. Então, temos áreas de preservação permanente em torno dos recursos hídricos, nas margens dos recursos hídricos. Para ser mais exato, o código fala que a margem dos recursos hídricos, a partir da borda da calha do leito regular do rio, é considerada área de preservação permanente. Então, o que é leito regular de um rio, vocês vão ver na imagem logo aqui, em seguida. Então, partindo aí da borda da calha do leito regular, a gente vai contar uma distância que vai ser considerada uma área de preservação permanente. E essa distância, nas duas margens do recurso hídrico, ela vai variar de acordo com a largura do rio. Quanto mais largo o rio ou outro recurso hídrico, pode ser um córrego, enfim, qualquer recurso hídrico. Eu vou falar em rio para facilitar. Então, quanto mais largo o rio, maior a área de preservação permanente. A gente tem, então, na lei, que a área de preservação permanente no entorno, nas margens aí de recursos hídricos, ela vai de no mínimo 30 metros, se o rio tiver a largura de até 10 metros, e de no máximo de 500 metros para rios que tenham largura superior a 600 metros. Então, veja, a gente pode pensar um pouquinho em todas as cidades brasileiras, mais especificamente aqui na cidade de Barra Mansa, só pensar na margem do Rio Paraíba do Sul e imaginar que 30 metros contados ali da borda da calha do leito regular do rio é considerado uma área de preservação permanente. No mínimo 30 metros, porque havendo uma largura do rio maior do que de 10 metros, ela ainda vai ser maior do que 30 metros, podendo chegar até 500, em rios de largura de até 600 metros. Bom, ainda há áreas de preservação permanente para proteção de matas ciliares no entorno de lagos e lagoas. Numa lagoa, no espaço urbano, a área de preservação permanente, ela vai considerar o entorno de 50 metros dessa lagoa. Isso varia no espaço rural, que vai ser de 100 metros em regra. Também, no entorno de nascentes e olhos d'água, também é considerada área de preservação permanente. Quando há barragens para represamento de água, também tem aí uma área de preservação permanente que é estipulada na própria licença ambiental. Então, essas são as APPs para proteção de mata ciliar. Outras APPs servem para proteção também de montanhas ou encostas. Então, uma montanha ou encosta, a gente tem, segundo aí o código, algumas áreas protegidas também, como as bordas de tabuleiros ou chapadas, os topos de morros.
as áreas com altitude superior a 1.800 metros. E além dessas, né, que são montanhas e encostas, ainda tem área de preservação permanente para proteção de veredas, para proteção também de restingas fixadoras de dunas. A gente tem uma imagem aqui, né, lá da Praia do Careca, em Natal, né, que é uma duna que é cheia de restingas, uma área protegida, onde as pessoas costumavam fazer esquibunda, né, escorregar lá da duna e cair na água. E isso é proibido atualmente, até porque é uma área de preservação permanente, né, então não pode ter nenhum tipo de intervenção. Bom, essas então são as áreas de preservação permanente por força de lei, como eu disse. Esqueci de falar do manguezal, que também está incluído aí. Existem as outras que são consideradas APPs por ato do chefe do Poder Executivo. O que é isso? Estão lá previstas no artigo 6º mesmo da lei. Essas são áreas que, a princípio, não são consideradas de preservação permanente, mas o chefe do Poder Executivo, pode ser, né, municipal, estadual, federal, então prefeito, governador, presidente da República, ele pode considerar, ele pode declarar que há um interesse social em preservação dessa área, e a partir daí ela passa a ser de preservação permanente. Então, algumas áreas, por exemplo, que estão sujeitas a deslizamentos de terra ou áreas sujeitas a inundações, né, podem ser declaradas como áreas de preservação permanente por um decreto, então, do chefe do Poder Executivo. E a partir daí ela passa a ser protegida, né, de uma maneira especial. Bom, esses são os dois tipos que a gente tem. E aí, como eu disse, a regra é que não se pode ter nenhum tipo de intervenção numa área de preservação permanente. Então, qual que é a proteção que se dá a essas áreas? A lei ela vai dizer para a gente que, havendo alguma supressão de vegetação em área de preservação permanente, essa vegetação tem que ser recomposta. E essa é uma obrigação considerada uma obrigação de natureza real, é uma obrigação que acompanha a coisa, que acompanha o imóvel, né? Então imagina só, que você tem uma propriedade e a sua propriedade ela é numa margem de rio, então dentro de uma área de preservação permanente, e aí você faz uma construção nessa área de preservação permanente. É uma construção considerada ilegal porque está numa área de preservação permanente. Bom, se você for transmitir a sua propriedade a qualquer título, pode ser por uma venda, doação, enfim, a transmissão da propriedade a qualquer título acarreta a transmissão da obrigação de proteção da área. Então, se você construiu numa área de preservação permanente e vendeu posteriormente essa sua propriedade, o adquirente, ele pode ser fiscalizado posteriormente por um órgão ambiental e ele pode ser sancionado em razão daquela construção em área de preservação permanente, mesmo não tendo sido ele quem fez a construção, mesmo tendo sido, então, o proprietário anterior. Por que isso? Porque a obrigação ela é de natureza real, ela acompanha o imóvel, não é uma obrigação pessoal, não é uma obrigação do proprietário, é uma obrigação que acompanha o bem. Então, esse novo adquirente, ele pode ser punido, pode ser multado por um órgão ambiental e ele vai ter o dever de recompor aquela área de preservação permanente. E quando eu digo recompor, eu estou falando aí em desfazer a construção e ainda repor a vegetação, recuperando aquela área. Bom, no entanto, existem algumas situações excepcionais em que a lei permite a intervenção na área de preservação permanente. Vou falar de 3 especificamente, mas existem ainda outras. A lei fala em hipótese de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então, a gente pode exemplificar, nessas hipóteses de utilidade pública, algumas obras que são feitas dentro de área de preservação permanente, por exemplo, para defesa civil. A gente vê algumas obras em estrada, principalmente, sendo feitas em encostas, até mesmo para evitar deslizamento de terra. Então, são intervenções feitas pelo poder público, permitidas por lei. Normalmente, intervenções em razão de um interesse público. Quero fazer um comentário aqui especial em relação a essas hipóteses de utilidade pública que foram introduzidas nesse novo Código Florestal, Lei 2.651 de 2012, que permitiu a intervenção em APP para a construção de instalações destinadas a competições esportivas
estaduais, nacionais e internacionais. Faço essa ressalva porque isso foi feito, né, o código ele é de 2012, e isso foi feito um pouco antes da gente ter aqui a Copa, né, e agora as Olimpíadas também. Então, o código ele permitiu construção, por exemplo, de estádios de futebol até em áreas de preservação permanente, com essa inclusão que foi feita na lei. Então, eu falei obras de utilidade pública, né, de interesse social. A gente tem um exemplo também permitido, que é a extração de areia, né? A gente tem aí uma imagem de extração de areia no Rio Paraíba, como exemplo. E atividades de baixo impacto ambiental, que são atividades normalmente feitas em propriedades particulares, como construção de pontes, de trilhas, de ecoturismo, né, pequenas intervenções. E isso é permitido pela lei. Bom, a gente tem a regra, né, de que no direito brasileiro, de que todo ato normativo ele vai ser modificado, revogado, que seja, por meio do mesmo ato normativo de mesma hierarquia, né? Então, um decreto ele é revogado ou alterado por outro decreto. Mas como se trata de criação de uma área de preservação permanente, que é um espaço territorial especialmente protegido, a gente tem lá no artigo 225 da Constituição a previsão de que a supressão de um espaço territorial especialmente protegido só pode ser feito por lei. Então, acredito que criando um decreto, né, havendo aí a publicação de um decreto que cria uma APP, somente por meio de uma lei poderia haver a extinção desta APP, mesmo ela tendo sido criada por decreto. Certo? Esse decreto, ele exige regulamentação de alguma forma, como características, regulamentação de uso ou permanência? Não, a princípio não, né? Basta a declaração de que determinada área vai ser considerada APP e ela vai estar sujeita ao sistema a regulamentação da Lei 2.651 de 2012, é o que eu já falei aqui.